Fala, meus irmãos da Juventude Missão Vitória, glória a Deus pela vida de vocês. Nós estamos aqui para mais uma videoaula e dessa vez nós vamos estar estudando aqui sobre o capítulo 16 do livro de Atos. Eu quero só dar uma ênfase aqui rapidinho no capítulo 15, que nós no capítulo 15 vimos que tinha se levantado um grupo que estava pregando sobre a circuncisão para os gentios, dizendo que para os gentios serem salvos, eles precisavam ser circuncidados. Mas aí se levantou os grandes da igreja, os cabeças da igreja, inclusive Paulo, Barnabé, Tiago, Pedro, que foi uma peça importantíssima, e ficou decidido ali no que nós chamamos de Concílio de Jerusalém, naquela assembleia, que a salvação é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os gentios não precisavam se circuncidar. E quando nós vamos entrar no capítulo 16, pode parecer que aqui está havendo uma aparente contradição. Por que aparente contradição? Porque, como diz um grande pastor que eu admiro muito, qualquer aparente contradição que tem na Bíblia é simplesmente uma questão de interpretação, que nós estamos interpretando de forma incorreta. Por quê? Porque as escrituras elas são perfeitamente harmônicas, ela é perfeitamente harmônica na sua revelação e não pode haver contradição. Mas aí vamos esclarecer isso. O capítulo 15 nós vamos ver que ele vai se encerrar quando Paulo e Barnabé eles separam na jornada missionária deles. Barnabé vai continuar a sua viagem missionária por outro trajeto com João Marcos e Paulo ele vai seguir a sua viagem missionária com Silas. Então nós vamos ver aqui no capítulo 16, quando Paulo e Silas está fazendo essa viagem, chegou a Derbe e a Listra. Estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis que esse fosse com ele e tomando circuncidou. Por que Paulo circuncidou Timóteo? Porque o pai de Timóteo era grego, porém a mãe de Timóteo era uma judia, ou seja, pela tradição judaica, Timóteo ele teria que ter sido circuncidado no 8º dia, e não foi porque seguiu ali a doutrina do pai, que era um gentil, né? Porque o pai era grego. Então, Paulo estava pegando Timóteo para ser um discípulo, então para que não houvesse confusão, não houvesse tumulto mais na frente, por ele ser filho de uma judia, Paulo foi lá e o circuncidou, tá? Então está esclarecido, não houve aqui uma contradição do capítulo 15 para o capítulo 16, amém? Dito esse ponto muito importante, nós vamos ver aqui que o capítulo 16 ele vai destacar 3 pontos importantíssimos, 3 eventos principais e é os quais nós vamos ver aqui de forma bem rápida. Ele vai começar com uma chamada para a Macedônia. Então, Paulo é chamado para a Macedônia. Paulo está aqui na Ásia Menor, ele está viajando dentre muitas cidades aqui pregando o evangelho, mas aí Paulo vai ter uma visão, e nessa visão ele vai ver um homem pedindo socorro e chamando ele para a Macedônia. Esse homem está pedindo ajuda, então vai chamar ele para a Macedônia. Paulo, então, vai ter essa visão extraordinária. E isso é um ponto muito importante, por quê? Porque o evangelho agora ele vai sair do campo de concentração da Ásia Menor, de toda a Ásia ali, onde já o evangelho estava sendo pregado, e agora ele vai alcançar a Europa, porque o Espírito de Deus já não estava permitindo mais que Paulo e Silas e agora Timóteo, que tinha se juntado a eles pregassem o evangelho por algumas cidades ali da Ásia Menor. Então agora Deus já estava orientando eles para que o evangelho tomasse aí uma proporção ainda maior, para que agora eles fossem alcançar a Europa. E aí nós vamos ver pontos importantíssimos. Esta chamada para a Macedônia é o primeiro destaque aqui dentre esses 3 eventos. Um segundo evento que aconteceu foi a conversão de Lídia, que é do versículo 11 até o versículo 15. Nós vamos ver a conversão de Lídia. Lídia era uma mulher que morava na cidade de Filipos, e a Bíblia vai destacar que Filipos era a cidade mais importante da região da Macedônia, vai dizer isso no versículo 12.
Então, Lídia vai ser uma peça fundamental também. Paulo, num sábado pela manhã, a Bíblia vai dizer para nós que ele vai sair procurando um lugar para fazer a oração, e eles vão a um rio, e quando eles estão nesse rio, eles vão ver um grupo de mulher, começa a pregar o evangelho por ali, e a Bíblia vai dizer que Lídia estava ali ouvindo a mensagem de Paulo, e era uma mulher temente a Deus. Então ela vai ouvir aquela mensagem de Paulo, ela vai se converter, ela vai ser batizada, e em seguida a sua casa, a sua família também vai ser batizada, e ela vai ceder a sua casa como um ponto ali, uma base missionária, porque ela vai convidar Paulo e aqueles que estão com Paulo para poder ficarem na casa dela, agora que ela já está convertida. Então Lídia vai ser uma mulher importantíssima. E aí alguns relatos vão dizer que Lídia é a primeira pessoa a ser convertida na Europa. A primeira pessoa a ser convertida na Europa. E agora ela passa a fazer parte de um ponto de apoio missionário. Então Lídia também foi uma peça fundamental nesse contexto aqui do capítulo 16. E um terceiro ponto muito importante que nós vamos ver aqui é a libertação da jovem escrava. Paulo, ele vinha pregando o evangelho ali no decorrer dos dias, Paulo, Silas, Timóteo, e eles vinham pregando o decorrer ali naquelas cidades o tempo todo, e tinha uma jovem que era escravizada, e ela carregava consigo um espírito de adivinhação, né? Ou seja, um demônio, ela estava possuída por um espírito de adivinhação. E Paulo, ele vai expulsar esse espírito de adivinhação dessa mulher em nome de Jesus. Nós vamos ver que Paulo vai expulsar esse espírito em nome de Jesus, no versículo 18. E isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Por que isso é um ponto muito importante? Porque essa mulher era escrava, ou seja, ela tinha dono. E quando o dono dessa mulher começou a perder dinheiro, porque com esse espírito de adivinhação ele ganhava muito dinheiro. Então, quando ele começou a perder dinheiro, ele achou muito ruim, começou a inventar muitas coisas, e aí açoitou Paulo e Silas, né? Lançaram eles na prisão. E aí nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo, sobrenatural de Deus acontecendo, porque aí nós vamos ver mais para frente aqui, a partir do versículo 19, tem a prisão dos apóstolos, a conversão do carcereiro, que é aquele momento que perto ali da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando na prisão e houve um grande terremoto e as correntes foram quebradas, né, as portas das prisões foram abertas, e aí vai ter aquela experiência sobrenatural ali do Senhor. O carcereiro, depois que vê aquilo tudo ali, vai tentar se matar, Paulo o impede, ele vai perguntar para Paulo o que ele precisa fazer para se converter, para ser salvo, ele e a família dele. E aí Paulo vai dizer com ele: crê e será salvo tu e a tua casa. Isso aí é algo extraordinário, fantástico, que nós vamos ver aqui no capítulo 16. Então são coisas assim muito, muito importantes o que acontece no capítulo 16. Amém? Glória a Deus. Basicamente, esses 3 pontos principais que acontecem aqui no capítulo 16. É um capítulo de muito fácil compreensão e entendimento. Então, quando você for ler ele aí, você vai entender ele de forma muito fácil. Amém? Glória a Deus. Espero que eu possa ter conseguido te ajudar a esclarecer alguns pontos importantes, que você tenha uma excelente leitura em nome de Jesus. E vamos para cima, que nós estamos aqui basicamente na metade, né? Ontem nós tivemos a metade no capítulo, ou melhor, anteontem no capítulo 14, e agora do capítulo 15 nós já estamos na segunda metade, e já estamos quase finalizando. Amém? Glória a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe. Um grande abraço.